Bom dia, igreja. É incrível poder estar aqui e poder trazer a palavra de Deus para todos vocês. Primeiramente, eu gostaria de pedir que vocês abrissem as suas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 8, nos versículos de 1 a 10. E também para aqueles que já localizaram, por favor, coloquem-se em pé na hora de que nós iremos ler a palavra e como um gesto de reverência a Deus. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje ordeno a vocês, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu, com juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que se procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em que seu coração, assim como um homem disciplina seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Pois o Senhor Deus os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras de romanzeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem ao Senhor, o seu Deus, pela boa terra que Ele deu a vocês. Senhor Deus, essa manhã nós te buscamos. Use, Senhor, esse seu servo para transmitir a sua mensagem e proporcione muito aprendizado agora. Senhor, também te peço para que a sua palavra consiga adentrar nos corações de todos aqui presentes e também de quem está assistindo pelo culto online. Obrigado por tudo que o Senhor nos proporciona. Em nome de Jesus, amém. Primeiramente, igreja, vocês sabem que são desertos? Bem, desertos, segundo o dicionário, são regiões áridas com precipitações atmosféricas irregulares ou escassas, vegetação inexistente ou rara e relevo formado pela alteração de determinadas rochas. Mas também existe um significado metafórico por que são desertos, que podem ser aqueles períodos de tempo em que estamos passando por grandes tribulações. Mas que tribulações e que desertos são esses com que eu estou falando? Bem, pode ser o deserto do desemprego, o deserto das doenças que acometem a nós, o deserto das decepções, ou o deserto das doenças mentais também, como a depressão, que vem aumentando consideravelmente nos últimos anos. E eu tenho uma notícia não muito boa para a igreja. Nós não conseguimos evitar esses desertos. Eles, alguma hora, vão chegar nas nossas vidas e não escolhemos quando eles chegam, eles simplesmente acontecem. Um exemplo recente desses desertos espirituais que aconteceu foi a própria pandemia, que não esperávamos que aconteceria algo tão grande e ela chegou logo acometendo a todos nós, e foi um período de tempo que passamos por bastantes desafios pessoais, desde os medos, ansiedades e angústia, a perda de entes queridos. Mas o grande ponto que eu desejo trazer a vocês hoje com essa pregação é que os desertos não são só lugar de dor e sofrimento. Eles também são um lugar para se fortalecer espiritualmente. É um lugar de confronto e amadurecimento. Como visto em Deuteronômio capítulo 8,
é possível extrair do conhecimento de que somos dependentes de Deus. Observem, igreja, como que durante a peregrinação dos israelitas pelo deserto, as suas roupas não estragaram e os seus pés não incharam. Também é dito que eles comeram de um alimento enviado por Deus chamado maná. E em Salmos 78, este maná é descrito como cereal do céu, o maior cereal que existe, que só pode ser enviado por Deus. Mas este maná também tem um significado bastante profundo, que ele pode representar o pão da vida, que é Jesus Cristo. E que não só de pão viverá o homem, mas também de... O homem não viverá só de alimento físico, mas também de alimento espiritual. Lembrando também de que em Mateus capítulo 4, versículo 4, Satanás está persuadindo Jesus, que está jejuando. Então Satanás chega com uma cesta com comidas e pão, oferecendo a Jesus. Assim, Jesus fala para Satanás: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deus havia humilhado os israelitas para saber de suas reais intenções e fazê-los humildes, pois a humildade não vem facilmente. Em Lucas capítulo 15, versículos de 11 a 32, ocorre a famosa parábola do filho pródigo. E ela mostra que esse filho pródigo, ele se achou autossuficiente ao ponto de querer abandonar o seu pai para desfrutar dos prazeres do mundo. Mas nesse período ele acaba passando por diversos problemas e chega a ser até humilhado para perceber que o valor da humildade e que sem seu pai ele não consegue viver. Essa parábola também pode ser uma metáfora para a forma de como que nós não conseguimos viver sem Deus e de como que Ele estará sempre aqui para nos receber. Romanos capítulo 8, versículos 38 a 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem uma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Uma história bastante conhecida da Bíblia, que trata sobre desertos, é a própria história de Jó. Jó é um homem íntegro e reto, que muito temente a Deus e que trabalha bastante para se desviar do mal. Deus coloca um muro de proteção pela casa de Jó e tudo que ele toca vira riqueza. Sua família era enorme e saudável, possuindo bastantes terras. Entretanto, um dia Satanás questionou a Deus, perguntando: Deus, será que esse teu servo Jó só não gosta de ti pelas coisas que tu oferece e não pelo que tu és? E neste momento, sem que Jó soubesse, Deus constituiu Jó como seu advogado na terra. E Satanás começou a tentar contra Jó de todas as maneiras, chegando a destruir seus bens e destruindo a sua família, como matando todos os seus filhos em um acidente e colapsando a sua casa. E quando seus amigos questionavam Jó sobre sua moral e fé, Jó apenas respondia que ele era inocente e logo após isso procurava respostas com Deus. Por exemplo, tem várias situações que nós podemos estar sofrendo e perguntamos a Deus: Deus, por que isso está acontecendo com a gente? Por que a gente fez para merecer todo esse sofrimento? Já estava fazendo isso. Ao longo da história, Deus permanece em silêncio perante todas essas indagações e frustrações de Jó. Mas quando Deus finalmente responde, Ele explica para Jó toda a grandeza e complexidade de sua criação, além da limitação do conhecimento humano, mas sem indicar o real sofrimento de seu servo. Após essa conversa com Deus, Jó consegue perceber o quão pequeno ele é perante toda a obra de Deus e se arrepende do seu comportamento questionador, assim decidindo ter humildade e confiar para sempre no seu Criador. O que torna a história deste homem tão interessante e pertinente perante esse tema de desertos é como ele explora as complexidades da fé e da paciência em meio às circunstâncias difíceis, além de levantar questões sobre a natureza do sofrimento e o papel de Deus na vida humana.
O fato de Jó ter passado por esse período de provações sem a resposta de Deus e ter saído dele com a sua fé renovada e confiando ainda mais no nosso Senhor é um fato maravilhoso que podemos aprender. O profeta Elias também passou por um deserto descrito no livro de 1 Reis, capítulo 19. Essa passagem começa mostrando um Elias vitorioso contra os profetas de Baal e no Monte Carmelo, começando a ser perseguido pela rainha Jezabel e precisando fugir para o deserto, desencorajado e esgotado. Nesse trecho, percebemos como os desertos chegam de repente em nossas vidas. Porque um dia, Elias estava lá em cima, triunfante perante os profetas de Baal, e no outro ele estava preso numa caverna, se escondendo, angustiado e desesperado devido a essa perseguição. Mas também é possível perceber que os desertos não são o fim, eles são apenas uma passagem na vida de um cristão. Vejamos o que o verso 9 fala. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E agora é um momento que eu, lendo essa passagem, eu parei para pensar, como é que será que Deus falou com Elias nessa hora? Será que ele disse calmamente, pergunta assim: o que fazes aqui, Elias? Ou será que ele falou gritando, exclamando: o que fazes aqui, Elias? Até porque essa fala de Deus fez Elias refletir de como o lugar que ele estava não era o lugar dele. Vejamos o que o verso 11 fala. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante ao Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do terremoto, o Senhor também não estava no terremoto. O deserto da dor e sofrimento não é o fim, é apenas um caminho que passamos, que chegará numa terra de triunfos, até a hora de os enfrentarmos novamente. E nesses momentos que os enfrentaremos, devemos ter fé na obra de Deus. O deserto de Elias também destaca a importância de ouvir a voz suave de Deus em meio ao caos e à confusão, bem é como o fato de Deus estar presente mesmo quando as circunstâncias parecem adversas. É um lembrete que nos momentos de deserto espiritual podem ser oportunidades de crescer a fé e renovar o seu relacionamento com Deus e encontrar fé na sua presença. Na hora que tratamos sobre essa temática, o nome pode acabar aparecendo: Escola do Deserto. E esse simples termo ressalta que o deserto é um lugar de aprendizado. Como nós vimos anteriormente, nós podemos aprender que nós somos dependentes de Deus e que também devemos ser humildes. E a segunda das lições do deserto que eu queria mostrar aqui é a purificação das motivações após as suas revelações, pois são durante os momentos de crise que as reais intenções se revelam. E também tem a humildade, que é dito em Deuteronômio 8, nos versículos 16 a 18. Que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para no fim te fazer bem. E digas no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar sua aliança que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Bem, e é certeza que em algum momento nós encontraremos o fim passageiro dos nossos desertos, até a próxima vez de enfrentá-los. E mesmo após o seu fim, nós devemos lembrar do que eles nos ensinaram. Ser humilde, não ter orgulho, que somos dependentes de Deus, ter as nossas motivações purificadas e que precisamos de Deus para tudo na nossa vida, basicamente. E que também devemos ter o hábito da gratidão, pois Deus não nos abandona nesses momentos de crise. Lembrando até da música que a gente acabou de cantar agora pela dedicação dos dízimos, Graças Dou. Os desertos são só tempos de provações que ao final guardam terras de bênçãos e valores. As coisas nem sempre acontecerão do jeito que a gente quer, mas o importante nesses momentos
é lembrar que o plano de Deus é tão magnífico e perfeito que Ele está sempre fazendo o melhor pela gente. Lembrando do que Jó testemunhou, por exemplo. E agora eu lanço uma pergunta para todos nós refletirmos. O que será que nós estamos aprendendo com os nossos desertos? Será que estamos botando Deus no centro das nossas vidas e temos gratidão pelo que Ele nos oferece? Em Salmos 23:4 é dito: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Eu queria finalizar essa pregação com um trecho de outra pregação que eu estava assistindo na hora que eu fui estudar para construir isso aqui, que é de um pastor chamado Hernandes Dias Lopes, que nesse trecho ele diz: o deserto não é um acidente de percurso na caminhada da vida. O deserto é uma escola de Deus, onde Deus nos treina. Quando estamos nessa escola, Deus não nos quer destruir, mas robustecer as musculaturas da nossa alma. Deus não deseja que sejamos reprovados, mas aprovados. Não fiquem tristes e louvem continuamente, e dependamos mais de Deus, pois somente Deus é a resposta para o deserto. Oremos. Senhor Deus, obrigado pela pregação que o Senhor nos proporcionou hoje. Espero que todos nós possamos ter aprendido grandes valores e ensinamentos na hora de lidarmos com o nosso deserto. Obrigado por tudo que o Senhor proporciona a nós e que sejamos mais gratos a partir de hoje e que dependamos mais do Senhor. Abençoa todas as famílias aqui, a assembleia que vai ter agora e o almoço em comunhão que vai ter depois. Em nome de Jesus, amém. Só podemos agradecer a Deus pela vida do Isaac e pela mensagem que nos trouxe. Obrigado. Acompanhado aí dos seus pais, dos avós. Eu vi alguns acompanhando o culto no YouTube de sobrenome Palácios, então eu sei que é da família Luciano, Cabeça também, a gente sabe que os familiares acompanham. Eu já disse isso à igreja, me repito em dizer que esta experiência, para mim, quando eu era um adolescente lá, nem faz tanto tempo assim, alguns anos atrás, foi tão importante, tão marcante, uma experiência, pelas quais Deus chamava o meu coração para a obra, e a gente se pergunta, até com alguma esperança, de que do meio dos nossos adolescentes e dos nossos jovens, Deus vai levantar missionários, Deus vai levantar pastores, esposas de pastor, missionários, companheiros, servos, obreiros, dedicados à obra do Senhor. Que assim seja, o povo de Deus diz, amém. Se coloque em pé, por favor. Queira orar comigo. Feche os olhos, abaixe a cabeça. Obrigado, Senhor, por ter abençoado o culto em que até agora estivemos reunidos para te adorar. Mas, Senhor, que a tua bênção nos acompanhe agora nas classes da escola bíblica, abençoando todos, Deus, com aprendizado, com crescimento espiritual. E em seguida, Senhor, já vá abençoando a assembleia da tua igreja e que possa, como sempre é, ser realizado em muita paz, harmonia, tranquilidade, com a direção do Senhor prevalecendo sobre todo o coração. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai que está nos céus, e a comunhão do Espírito Santo seja conosco a cada dia, enquanto atravessamos os desertos desta vida, até que o Senhor Jesus venha nos buscar. O povo de Deus diz, amém.